Vamos iniciar a nossa aula de balanço de massa. Vamos estudar algumas equações para realizar balanço de massa em equipamentos. Começaremos com um princípio simples que nos permite escrever essa equação, que é o princípio da conservação de massa. Então nós sabemos que, por esse princípio, toda massa que entra num determinado sistema tem que ser igual à massa que sai do sistema. E essa equação ela é verdadeira se nós fizermos duas considerações. Não temos dentro desse sistema reações químicas ocorrendo, nem acúmulo de material. Então nós estamos considerando uma situação em que nós não vamos acumular dentro de um equipamento nenhuma quantidade dessa massa, então dessa forma, toda massa que vai chegar até ele, obviamente vai ter que ser igual a toda massa que sai desse sistema. Vemos aqui uma representação do nosso sistema por esse retângulo azul. M1 é a massa que chega até ele e temos uma corrente de saída representada pela massa M2. Então, de acordo com o nosso princípio, a equação que nós temos para representar o balanço de massa é M1 igual a M2. Se M1 é igual a 1.000 kg e a única corrente que sai do sistema é M2, escrevendo a equação, nós vamos ter o resultado lógico que é de M2 igual a 1.000 kg. A princípio, muito simples, mas é seguindo essa lógica que nós vamos fechar balanços de massa com uma quantidade muito maior de entradas e saídas, quando for o caso. Vejamos agora uma situação em que nós temos uma corrente de massa chegando ao sistema e duas saindo. Então entra uma quantidade de massa M1, saem M2 e M3. Mais uma vez, pelo princípio da conservação, toda massa que entra no sistema deve ser igual a toda massa que sai do sistema. M1 está chegando ao sistema, sai M2 e sai M3. Então a soma dessas duas correntes deve ser igual à massa M1. A nossa equação agora tem esse formato. Estamos considerando aqui um balanço global, ou seja, nós estamos considerando toda a massa total do sistema. Nós não estamos fazendo distinção entre substâncias diferentes que constituem essa massa total. Então, a essa equação nós demos o nome de balanço global. É toda a massa independente da substância ou das substâncias que podem estar presentes caso nós estejamos tratando uma mistura. Aqui no nosso exemplo, eu tenho M1 igual a 1.000 kg, tenho a corrente M2 de massa desconhecida e eu sei que a massa M3, que também sai do sistema, é de 430 kg. Então nós escrevemos a equação de balanço de massa, substituindo os valores, M1 é igual a 1.000 kg, M2 é desconhecido e M3 é igual a 430. Substituindo os valores, nós vamos ter M2 igual a 1.000 menos 430, o que vai me dar M2 igual a 570 kg. Então, usando essa equação, nós fechamos o balanço de massa, encontrando o valor que faltava, que era o valor de M2. Vejamos agora, com o mesmo princípio de conservação de massa, uma visão mais detalhada desse balanço, agora para componentes de uma mistura que chega ao sistema. Então, nós temos que a massa desse componente que entra no sistema vai ter que ser igual à massa do componente que está saindo do sistema. Como nós estamos olhando agora? Componentes de uma mistura, ou seja, substâncias que formam uma mistura, uma substância pode sofrer transformação dentro do sistema, dentro do equipamento. Se o equipamento fosse um reator, por exemplo, eu estou realizando uma transformação química, eu poderia ter uma mistura de duas substâncias, A e B, onde eu quero transformar a substância A numa terceira substância, digamos, na substância C. Então, se A entra e ela é transformada em outra substância, a quantidade de A que sai do sistema pode ser menor, não precisa ser igual. Só que aí nós teríamos que levar em consideração esse fato. Como nós estamos lidando com sistemas onde não ocorre reação química e não ocorre acúmulo de massa, nós podemos garantir que, obedecidas essas duas condições, a massa do componente que vai chegar no sistema vai ser sempre igual à massa do componente que sai do sistema. Mas nós temos que lembrar que isso só é válido a partir de agora se nós garantirmos que não há reação química e, mais uma vez, não tem acúmulo dentro do equipamento. Vamos escrever isso em forma de equação com as variáveis. Eu tenho aqui o meu sistema. Aquela massa M1 ela é formada por uma mistura
de dois componentes, que eu vou chamar genericamente de A e B. Então tenho M1 chegando ao sistema e eu digo que M1 tem uma certa fração dele formada pelo componente A e uma certa fração dele formada pelo componente B. O que é essa fração? É a proporção daquela massa M1 onde eu só tenho a substância A. É como se fosse a porcentagem, só que escrito de maneira absoluta, ele é uma fração, é um número menor do que 1. Então eu digo que uma certa fração de M1 é formada por componente A, e eu chamo esse valor de x. Uma certa fração de M1 é formada pelo componente B, e eu chamo de x. Então tenho x lá 1 e xb1. Componente A na massa 1, componente B na massa 1. E na saída eu tenho a massa total M2 com uma certa fração de A e uma certa fração de B. Como aqui eu só tenho duas correntes, uma na entrada e uma na saída, o balanço de massa do componente A vai ser a massa de A que chega ao sistema, que é a massa total, vezes a fração que corresponde ao componente A. Na saída vai ser a massa total vezes a fração que corresponde ao componente A. Então eu vou ter essa equação aqui, ó. M1 vezes xa1 igual a M2 vezes xa2. Para o componente B, vai ser M1 vezes xb1 igual a M2 vezes xb2. Balanço de massa somente para o componente A, balanço de massa somente para o componente B. Voltando ao exemplo anterior, se M1 é igual a 1000 kg, vimos que M2 teria que ser 1000 kg. Eu digo que a fração de A nessa massa de 1000 kg é de 0,4 kg de A para cada quilograma da minha mistura. É a mesma coisa que dizer que 40% dela é A e os outros 60% vão ser B. Então eu digo que xa1 é 0,4, xb1 é 0,6. Obviamente que, como eu só tenho uma corrente de saída e não há reação química, então xa2 e xb2 devem ser iguais ao da entrada, 0,4 e 0,6 respectivamente. O que eu fiz aqui foi rotular o fluxograma. O que é rotular o fluxograma? Eu digo que tem 1000 kg entrando e 1000 kg saindo. Mas quando eu rotulo o fluxograma, eu digo exatamente qual é a composição dessa massa M1. Quanto é A e quanto é B, 0,4 e 0,6. Quando sai a massa M2, eu tenho que dizer qual é a composição da massa M2. Quanto dela corresponde a A e quanto dela corresponde a B. Quando eu faço isso, eu estou rotulando o sistema, rotulando cada uma das correntes. Ou seja, eu estou dizendo qual é a composição em termos de cada um dos componentes das substâncias que formam a mistura. Vejamos agora uma situação com uma corrente de entrada e duas de saída. M1 chega ao sistema, M2 e M3 deixam o sistema. Cada um deles, numa mistura de dois componentes, vai ter uma fração molar de A e de B. Como agora eu tenho duas correntes de saída, não necessariamente a fração molar seria igual. Eu posso ter aqui um sistema que realiza uma separação, como por exemplo um decantador ou um destilador, uma coluna de destilação. Então eu posso ter uma separação dessas duas substâncias, onde em uma corrente a maior parte vai ser A e na outra corrente a maior parte vai ser B. Então na saída, quando eu tenho mais de uma corrente, eu não garanto agora que as frações molares têm que ser iguais, não necessariamente. Nós vamos escrever aqui um balanço de massa do componente A, a fração dele vezes a massa total naquela corrente. Então, entra M1xa1 e sai M2xa2 mais M3xa3. Componente B, balanço de massa, M1 vezes xb1 igual a M2xb2 mais M3xb3. A massa do componente é sempre a massa total vezes a fração dele naquela massa. Aqui nós temos uma demonstração de como nós podemos calcular essa fração. Eu sei qual é a massa do componente A na mistura e sei qual é a massa total da mistura. Então a fração do componente A, por exemplo, numa determinada mistura vai ser a massa de A dividido pela massa total da mistura. E obviamente isso vai dar um número sempre menor do que 1. Se a mistura tem dois componentes, a massa total é MA mais MB, a massa do componente A mais a massa do componente B. Então a fração molar de A conhecida me permite deduzir que, como eu tenho somente dois componentes,
a gente tem que pensar o seguinte: se uma certa quantidade daquela massa é A, o restante vai ser B, né? Então, a soma das duas frações tem que ser igual a 1, 100%. Nós vimos no exemplo anterior que XA era 0,4, então XB tinha que ser 0,6. Por essa lógica, quando eu conheço a fração molar de A, eu posso deduzir que a fração molar de B vai ser 1, que é o total, menos o que eu conheço, fração molar de A. Eu não preciso fazer uma nova conta para saber o XB. A fração molar de B vai ser o complementar em relação à fração molar de 1. Como as duas têm que ser igual a 1, se eu conheço XA, 1 menos XA vai ser XB. Se eu tiver uma mistura de 3 componentes, A, B e C, eu posso deduzir que, conhecendo a fração molar de A e de B, eu deduzo a fração molar de C. Vai ser 1 menos XA menos XB. Por quê? Porque a soma das 3 frações tem que ser igual a 1. Se eu já conheço duas, então 1 menos o valor dessas duas frações tem que ser a fração da outra substância. E assim eu posso deduzir que para um número muito grande de componentes na mistura, eu só não preciso conhecer eu não preciso calcular todas as frações molares. Eu posso usar essa ideia do complementar, né? Na enésima substância dessa mistura, sua fração molar vai ser igual a 1 menos a soma das outras frações. Temos aqui um exemplo de como se resolve um balanço de massa, considerando agora as composições das correntes. O primeiro passo, normalmente, é escrevermos o balanço de massa global, a massa total, como nós vimos, tanto na entrada como na saída. Depois nós escrevemos os balanços de massa para cada um dos componentes da mistura e começamos a combinar as soluções de cada um desses balanços. Vamos ver um exemplo com valores que nós já utilizamos. Nós temos aqui a massa de 1.000 kg chegando ao sistema, onde 0,4 é A e 0,6 é B, as composições para essa massa de 1.000 kg. Sai uma corrente de massa M2, cujo valor eu não conheço ainda, com composições que eu também não conheço. Sai uma massa M3 com 430 kg, sendo que 0,8 é de A e 0,2 é de B. Ou seja, 80% dessa massa é A, os outros 20% B. Vamos começar pelo balanço de massa global. M1 é igual a 1.000 kg, M2 é desconhecido e M3 é igual a 430 kg. Então eu tenho M2 igual a 1.000 kg menos 430 kg. Então nós concluímos M2 igual a 570 kg. Com o balanço de massa global, nós já fechamos uma das variáveis, que é M2. Vamos agora fazer o balanço de massa do componente A. Substituindo os valores de M1, M2 e M3, que já são todos conhecidos, e substituindo os valores que são conhecidos para XA1, que é 0,4, e XA3, que é 0,8, nós vamos ter somente uma variável, que é o XA2. Então vejam, M1, 1.000 kg, vezes XA1, 0,4, é igual a M2, 570 kg, vezes XA2, que nós vamos calcular, mais M3, que é 430 kg, vezes 0,8, que é o XA3. XA2 vezes 570 kg, igual a 1.000 kg vezes 0,4, menos 430 kg vezes 0,8. Isso vai me dar XA2 vezes 570 kg, 1.000 vezes 0,4, 400 kg, menos 430 vezes 0,8, 344 kg. Resolvendo esse lado direito da igualdade, nós temos 400 menos 344 igual a 56. Então a equação ficou XA2 vezes 570 kg igual a 56. Dividindo 56 por 570, nós vamos encontrar o valor de XA2, que é 0,098. Vejam que a fração molar ela é adimensional, porque eu estou dividindo quilograma por quilograma. Está aqui em cima, o quilograma por quilograma. Ok? Então, XA2 é igual a 0,098. Nós podemos agora escrever o balanço de massa para o componente B, mas não é necessário. Como nós temos duas substâncias na mistura e eu já conheço
a fração molar de A, 1 menos a fração molar de A é igual à fração molar de B. Então, XB, para o caso 2, vai ser igual a 1 menos 0,098, que é igual a 0,902. E dessa forma eu fecho o balanço de massa e a composição da corrente 2, que era desconhecida, usando o balanço global e o balanço por componente. E no final, usando essa relação entre a fração molar e o valor total da soma delas, que tem que ser sempre igual a 1. E dessa forma a gente fecha o balanço de massa e é assim que nós vamos resolver sempre nossos problemas de balanço de massa.